Vou chamar agora a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque, Manhota, estávamos ansiosos pela sua presença para você se juntar aqui conosco nessa rodada de análise, tudo o que está acontecendo, a situação cada vez mais preocupante, a escalada parece que continua ascendente e a gente, pelo menos, quero saber sua avaliação, se tem alguma esperança no horizonte de normalização dessa situação na Venezuela. Boa tarde. Oi, Débora. Oi, Yuri. Boa tarde. Olha, Débora, de fato, a gente tem visto rapidamente essa deterioração acontecer, não só porque, do ponto de vista político interno, né, a situação permanece indefinida, no sentido de que as cobranças por provas, por indícios, né, por aumento de transparência feitas pela oposição e pela comunidade internacional não parecem estar sendo atendidas, e a cada dia que passa, esse delay, essa demora em apresentar essas evidências aumenta o ruído e também as chances de que esse material, ainda que venha a ser disponibilizado, ele muito provavelmente, segundo as interpretações, estaria sendo já alterado. Então, o espaço para a narrativa da fraude aumenta conforme os dias passam. Além do aumento da violência, dos protestos, das prisões, né, e de acusações de toda a natureza que a gente tem acompanhado, nós temos também visto a situação regional piorar muito, né? Então, para além dos grandes atores globais que se manifestaram sobre o tema, mas que estão até geograficamente, geopoliticamente mais distantes, como Europa, Estados Unidos, a gente tem visto a Venezuela romper relacionamento com vizinhos, com países que, inclusive, no passado, né, funcionaram como aliados, alguns como parceiros, e isso a cada dia demonstra um fechamento maior desse regime e uma perspectiva mais baixa de efetiva normalização, ainda que com intermediação de algum desses próprios parceiros regionais. O Brasil, como a gente estava comentando há pouco agora na programação, que sempre tem sido visto em situações desse tipo como uma espécie de fiel da balança, um capaz de transitar entre os diferentes atores e diferentes mundos, tem escorregado, como a gente já discute aqui desde o início dessa crise, no primeiro momento fazendo gestos um pouco mais ensaiados, um pouco mais cuidadosos, um pouco mais parcimoniosos, e agora com alguns deslizes de comunicação, enfim, que vão custar ao Brasil também a sua credibilidade como mediador nessa história. Então, a perspectiva não é boa, e quando a gente olha não só para os países isolados, né, cada um deles, o Peru reconhecendo a oposição, o Brasil nessa situação, assim como de México, da Colômbia, a situação super crítica que se estabeleceu em relação à Argentina, quando a gente sai dessa perspectiva regional e abrange isso para um olhar multilateral, a gente tem um uníssono, quer dizer, a ONU levantando questões sobre essa eleição, como a gente também já falou aqui anteriormente sobre instituições independentes que têm tradição em observação de eleições, como é o caso do Carter Center, e a própria OEA, que em geral é a instituição que se ocupa disso e que está em reunião de emergência, convocada aí por uma série de parceiros, de países membros hoje, tentando deliberar, discutir, esclarecer uma posição institucional, mas que a gente já pode esperar que será crítica e muito provavelmente anuente aquilo que a própria ONU já tem trazido, Débora e Yuri. Pois é, Fernanda, deixa eu aproveitar e te dar boa tarde e aprofundar esta reunião de emergência da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Que alternativas ou quais são as hipóteses que estão colocadas à mesa para esta organização nesta discussão e o que isso pode representar na prática, não só em relação ao que acontece na Venezuela, mas a responsabilidade que os demais países e, em especial, o Brasil, passam a ter, como você disse, diante das hostilidades que o regime de Nicolás Maduro teve com a diplomacia de outros países da região, não só da Argentina. Javier Milei é o presidente mais com a retórica mais exacerbada de crítica à Venezuela, mas mesmo outros países como Uruguai, Paraguai tiveram retaliações aí do ponto de vista da diplomacia.
Sem dúvida, Yuri. Olha, para quem está nos assistindo e não está tão acostumado com essa sopa de letrinhas, né? A OEA é a Organização dos Estados Americanos, é uma das mais importantes instituições multilaterais de que se tem notícia. Ela data ali dos anos 40, do pós-Segunda Guerra Mundial, e ela serve para manter nas Américas, no que a gente chama de hemisfério ocidental, a paz, a justiça, a colaboração entre os países. Para vocês terem uma ideia, a Venezuela, assim como quase todos os países da nossa região, ela é considerada um membro fundador da OEA, fez parte dessa organização durante boa parte da história e teve um papel muito ativo durante várias décadas. Durante esses últimos anos, essa relação começou a piorar. Já teve ali umas idas e vindas nos anos 90 com o chavismo, né? A OEA chegou a empreender críticas contra o chavismo. Na época, os venezuelanos assimilaram e propagaram a ideia de que a OEA, que inclusive conta com a presença dos Estados Unidos, era uma instituição pró-americana, que haveria intervenção dos Estados Unidos por meio dessa instituição, e aí essa relação começou a piorar. Teve soluços de aproximação entre o chavismo e a OEA, mas eu diria que a situação mais grave mesmo começou a se manifestar com a transição do regime para o Maduro, né? Desde 2013, 2014, essa relação já no contexto do Maduro piorou muito. E nós tivemos uma série de manifestações que já vem aí de pelo menos quase 10 anos do secretário-geral da OEA, insinuando, né, que há um déficit democrático na Venezuela em relação a perseguições e uma série de coisas. Como consequência dessa história, e aí eu estou contando isso para vocês entenderem onde a gente vai chegar, a Venezuela, ali um pouquinho antes da pandemia, pediu para sair da OEA. Disse que a OEA era uma instituição enviesada, que não interessava a agenda da Venezuela, e ela, portanto, saiu da OEA. Isso culminou com o reconhecimento que a OEA deu na época à oposição, né, ao Guaidó, como todo mundo lembra, e uma série de problemas que daí veio. Então, hoje, a relação da Venezuela com a OEA é uma relação que chegou no limite da deterioração, a ponto, né, de que ela não faça parte. Como ela deixou de fazer parte, portanto, recai de maneira muito mais lateral as cobranças da OEA em relação à Venezuela do que cairia se ela ainda fosse um membro, né? É importante ter claro que as organizações internacionais só podem cobrar aqueles que reconhecem as suas jurisdições. Agora, nem por isso a OEA se torna irrelevante, já que dentro da OEA permanecem os países, quase todos, principalmente os mais importantes da região. E aí várias coisas podem acontecer. A gente gostaria que, se ainda fosse possível, a OEA pudesse ter feito o monitoramento dessas eleições, como é de praxe, ter ajudado na mediação do diálogo, como ela sempre faz, e, portanto, né, desde então, ter ajudado a não deterioração. Como agora esse trem já partiu, quer dizer, já foi a eleição, já tem toda essa crise estabelecida, o que na prática pode vir da OEA? Podem vir resoluções e declarações, e isso envolvendo, inclusive, um mecanismo que a OEA possui, que deve ser evocado, que é a Carta Democrática Interamericana, né? Então, deve aparecer esse mecanismo, e a partir desse mecanismo, os países, muito provavelmente, não só vão elevar do ponto de vista retórico as cobranças em relação à Venezuela, como vão ser também estimulados a promover sanções e medidas diplomáticas, apoiando, inclusive, a oposição, a sociedade civil venezuelana e tentando garantir uma mobilização internacional, coordenando com outras organizações, instituições, né, do mundo, para que vários países, ao mesmo tempo, estejam, digamos, coordenados nessas mesmas políticas. O esforço, no final do dia, Yuri e Débora, é um esforço por isolamento de um lado de Maduro e cobrança por prestação de contas, é claro, e de outro lado é apoio bastante intensivo à oposição para que ela tenha fôlego, garantia e segurança de que vai conseguir seguir contestando esse resultado. Eu acredito que deva ir nessa direção o que a OEA vai manifestar hoje.